Você certamente já se deparou com momentos na carreira ou na sua vida pessoal que exigem um enorme esforço ou mudança. E nesse instante o seu cérebro grita: você não consegue, nunca fez isso antes. Ou não tem experiência, vai fracassar. Quem sabe daqui a alguns anos. Agora você precisa o quê? É estudar. Esses pensamentos sabotadores são as crenças limitantes. Sim, definitivamente elas bloqueiam o seu crescimento e o sucesso na sua carreira. E é aqui que eu quero te chamar a atenção nesse vídeo de hoje. Como o seu bem-estar e a sua autoestima pode estar sendo influenciada por isso. Mulher, somos basicamente uma folha em branco quando nascemos. E tudo aquilo que vai passando ao longo da nossa infância, né? Que a gente vai se relacionando, interagindo, crescendo, a gente vai deixando influenciar pelos nossos pais, irmãos, famílias, professores, amigos, enfim. Vamos tendo momentos registrados nessa folha em branco que vai sendo armazenado, tanto dos momentos bons quanto dos momentos ruins, e que isso vai criando em nós crenças positivas ou limitantes, por repetição, todo dia vai lá falando, você vai entendendo, ou por um forte impacto, de acordo com as nossas experiências. E aí nós escrevemos ao longo do tempo o que somos, para o bem ou para o mal. Então hoje eu vou te contar como a sua infância interfere até hoje na sua vida adulta e por que você tem dificuldades de agir em prol da sua carreira. Então, roda a vinheta aí, editor, porque hoje essas cabecinhas vão explodir. Olá, mulheres maravilhindas de Deus, sejam bem-vindas ao nosso programa Acorda Mulher. Aqui eu discuto estratégias para você ser confiante e sair da estagnação da sua carreira. E para o dia de hoje nós vamos falar sobre algo muito importante para você aprender. Como a crença limitante te impede de agir na sua carreira. E eu vou te mostrar como isso tem algo a ser mudado. Por isso vamos pensar, quantos pensamentos como eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim, eu não deveria, não estou preparada para, você tem no seu dia a dia, principalmente diante das adversidades e até mesmo das possibilidades. Esses pensamentos que você tem são as crenças que impedem de tomar atitudes, de seguir adiante, de ser ativa, mediante as oportunidades que lhe parecem no trabalho ou na sua vida pessoal. E isso vai te limitando. Por isso, ter atitudes que transformam você em uma profissional extraordinária e que age na sua carreira depende da quebra dessas crenças. Crenças que estão te limitando, te paralisando. E aí, cabecinha linda, você deve estar pensando: e por onde começar? O primeiro caminho é saber identificá-las e depois superar as dificuldades. Então, parece óbvio, mulher, mas primeiro eu preciso fazer você entender. Entender o que, Miriam? O que são as crenças limitantes, né? Entender de maneira, né, resumida aqui, que elas são interpretações e os pensamentos que assumimos como verdade e que nos impede de desenvolver as competências, habilidades e emoções. Isso mesmo, emoções. Em geral, essas crenças limitantes são concepções falsas ou que têm parcial verdade, mas que limitam as pessoas em se esforçar para erradicá-las de sua vida. E aí as pessoas ficam achando que isso é uma verdade. E o resultado disso é que você passa a aceitar as crenças limitantes como parte da sua personalidade e que te limita de ver a outra parte. E é aí a importância do autoconhecimento para você, mulher. Justamente para você entender o que te limita na sua vida e na sua carreira. Por isso, vamos entender, mulher, aqui como superar suas crenças limitantes. Se muitas vezes nós não temos certezas de que esses pensamentos são impeditivos e mais que isso, que tem outras estratégias
e caminhos a serem seguidos. Então, entenda aqui comigo que as crenças que limitam as pessoas surgem à medida que elas têm experiências dolorosas. Então, por exemplo, uma adolescente faz uma apresentação de trabalho lá na escola, porém, no momento que ela está falando, ela trava e começa a gaguejar. O cérebro pode então entender que essa atividade de falar em público é como uma má experiência, né? Porque ali os colegas vão rir, ela vai vir um sentimento, então a mente cria maneiras de impedir essa situação ruim. Algo como quando apresentar em público. Preciso sempre manter o foco no conteúdo para garantir uma boa oratória. Entretanto, gente, pode também ocorrer a interpretação do que é melhor não apresentar nada em público. Porque quando eu apresento, eu passo vergonha. Então, em nome dessa segurança e em nome dessa busca, né, por não vivenciar mais isso, é que essa pessoa tem esse histórico e fica registrado. E aí tá lá no subconsciente. E toda vez que a pessoa precisa passar por uma experiência de falar em público, ela foge. Ela foge por quê? Por esse reflexo. Então, além disso, as crenças limitantes podem estar atreladas aos casos de mal-estar mental, indecisões e temperamentos explosivos, bem como a depressão. Portanto, você já deve ter notado que para descobrir se há esse tipo de crença para superar, o autoconhecimento faz necessário. Não tem como ser diferente. E por que disso, Miriam? Primeiro, que cada ser é único e tem a sua história. E é através da sua história, da sua infância e das suas vivências que nasceram as crenças. E essas benditas crenças limitantes, ou perebas, como eu gosto de falar, que surgem na sua cabeça, na minha, né? Eu também sou uma pessoa perebenta que vai atrapalhar a nossa carreira e as nossas decisões. Então, vamos entender na prática como que isso ocorre, até mesmo para você identificar aí. E a clássica é o pensamento que não sou boa o suficiente. Aqui, mulher, entenda que você nunca vai saber de tudo e está tudo bem. Se você já está em um cargo de liderança, aproveite a oportunidade e se desenvolva como líder de verdade, pois algumas pessoas nem coragem para estar no seu lugar têm. Então se permita a conhecer os seus pontos fortes e foque neles para fazer o seu melhor, até que o que, Miriam? Até que você tenha condições de fazer ainda melhor. Melhoria contínua é diária, mulher. Lembre-se disso e tenha como lema de vida: primeiro faz, depois melhora. Por que disso, Miriam? Para você agir e parar de buscar o mundo ideal de Alice, porque ele não existe. Entenda isso. A segunda crença comum que nós mulheres geralmente temos é: preciso de mais tempo. Ô pessoa maravilhinda de Deus, você não precisa de mais tempo. Todo mundo que mudou a história também tinha as mesmas 24 horas que você tem. Não importa o tamanho da sua responsabilidade, ela precisa caber no seu dia, nas 24 horas. Então aprenda a definir as prioridades e a delegar. Você nunca vai poder abraçar o mundo todo. Então aprenda a gerir melhor o seu tempo, que é vida, e também das pessoas que trabalham com você. Por quê? Porque você tem que respeitar tal como o tempo dessas pessoas. Uma outra crença comum, mulher, que você tem, principalmente, né, no cargo de liderança, é aquela: a equipe não me entende. Aqui eu te falo, seu time pode até não te entender, mas você entende o seu time? Você conhece os seus liderados no individual? Se permita conhecer o perfil comportamental e as necessidades de cada um, porque só assim você vai conseguir se aproximar das pessoas e ajustar com ela a comunicação para que você seja compreendida. Então seja protagonista e busque solução, ou seja, o que você pode fazer para que eles te compreendam. E o primeiro passo é você compreendê-los.
Aqui eu vou te falar uma crença que te impede de agir. Sabe qual é? É o medo de errar. E sabe o que você precisa fazer com esse pensamento? Ressignificar e entender. Eu vou errar. Sim, você vai errar e a sua equipe, seus pares, seu líder, sua família também, pois todo mundo erra. Não crie falsas expectativas de perfeccionismo. Aprenda a corrigir seu erro de forma rápida e reconheça. Se permita ser vulnerável. E ser vulnerável não é fraqueza, inclusive é uma qualidade. Inclusive eu já fiz um vídeo para você que eu vou deixar aqui, né? Para quê? Para você justamente buscar e entender e agir em prol disso. Outra crença que te impede de crescer é o seu pensamento que isso é muito difícil. Liderar pessoas? Nossa! Tudo que você sabe fazer é difícil. Lembra na faculdade e tantas coisas difíceis que você já aprendeu? Liderar é uma competência, assim como todas as outras coisas, que à medida que você se desenvolve, vai ficando cada vez mais fácil. E qual liderança primeiro que eu tenho que conhecer? A autoliderança. Aquela que você se permite a se autoconhecer e entender essa pessoa que você é. Isso vai facilitar em muito você se liderar e depois liderar o outro. Por isso, mulher, desafie as suas crenças. Não acredite em todas as histórias que você conta para você mesmo. Sabe aquelas historinhas ou mentirinhas? Porque muitas delas são mentirinhas. E esse processo da sua vida deve ser diário. Sabe por quê? Por que deve ser diário? Porque quando você não lida com as suas crenças, em ressignificá-las, tem um efeito negativo na sua carreira e na sua vida, porque carreira é vida. E você precisa então entender quais são os efeitos em ceder às crenças limitantes, porque eles vão acontecer. Então, quando nós deixamos essas frases de efeito que eu te falei dominar o nosso pensamento e, consequentemente, as nossas ações, nós perdemos em saúde, nos relacionamentos, em nossa qualidade de vida, na nossa carreira, enfim, na nossa vida como um todo, porque a gente se limita. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo bem prático aqui. Em vez de acreditar que você não merece uma promoção em seu emprego, a pessoa pensa não ter a capacidade de almejar uma posição melhor dentro da empresa. E aí, quando se depara com o aprendizado de uma nova tecnologia, ela culpa a idade. Estou muito velha para aprender isso. E aí ela escolhe não aprender. E assim vai reforçando o seu mindset fixo, que é o quê? Não tem nada que você possa fazer para mudar. Entenda como essa simples negativa já impacta em curto, médio e longo prazo nas suas decisões tomadas. Às vezes, sequer a gente dá conta disso. E o que torna ainda mais difícil vencer as crenças limitantes, que é entender na vida prática que nós temos a vida que merecemos pelas nossas atitudes ou falta delas. E isso se chama autorresponsabilidade e que é realmente difícil de entender e mais ainda de aplicar e mudar, porque requer uma mudança de dentro para fora. Mas calma, mulher, eu tenho uma boa notícia para você. Entretanto, está justamente na possibilidade de identificá-la para então confrontá-la. Em vez de evitar as suas crenças limitantes, que é o que geralmente nós fazemos, aqui é para você ir para frente do espelho e olhar para dentro dos seus olhos e entender que você é capaz. Agora, você precisa ter isso verdadeiramente para você. E aí você deve estar pensando, cabecinha, mas Miriam, se as crenças limitantes são verdades para mim? Como identificá-las ao seu redor? Vamos entender? É aqui que mora um segredo e eu vou te contar esse segredo. Uma das qualidades da inteligência emocional que precisamos despertar de dentro para fora consiste em fazer uma contínua autoavaliação, ou seja, questionar-se sempre, de maneira que você entenda aquilo que está te bloqueando as suas chances
de almejar, idealizar ou executar algo. Então, aquilo que realmente você precisa avançar. Por isso, o primeiro passo para identificar as crenças limitantes nos seus pensamentos é por meio do exercício da sua própria o quê? Consciência, para ressignificá-la. E aí o caminho é se perguntar e analisar. Eu costumo perseguir os meus objetivos e sonhos? Você persegue os seus objetivos e sonhos? Responde para você. Você se impede de agir? Pensa aí, mulher. Vai respondendo. Talvez você precise aqui paralisar. Eu vou pedir ao editor para pôr essas perguntas aí para vocês, né? Coloca aí, editor, para essas maravilhindas paralisar, ler, refletir. Mulher, quando você se convence a não fazer algo, o que limita as suas ações? Seja sincera com você. Você considera que merece os próprios sonhos e metas? Que você é merecedora de alcançar tudo isso? Sua autocobrança faz você sofrer ainda mais? Porque às vezes não é a pessoa que te cobra, é você mesmo. Agora, com base nessas respostas, dessas perguntas que você se fez, procure identificar quantas e quais desculpas foram usadas para não realizar algo. Eu vou te dar um exemplo, tá? Em vez de ir a uma viagem de férias, tá? Pode ser que você repreendeu a própria ideia porque culpou a crise do país, a necessidade de economizar, sem nem mesmo ter um objetivo para essa economia bem definido, ou tem medo de se afastar da sua zona de conforto. Aqui eu te contei 3 desculpas que geralmente você, mulher, tem para abandonar uma simples ideia de aproveitar as suas férias. Olha como que uma coisa vai puxando a outra. Agora que você entendeu aí o conceito de crenças limitantes, como que elas te impedem de ir além e ir além na sua própria vida, é que você precisa identificá-las e aí deixá-las para trás. Se permitir a tratar essas perebinhas. Sim, perebinhas, feridas ali que precisam ser trazidas para a verdade. E eu vou te ensinar alguns exercícios que são fáceis de ser aplicáveis no seu dia a dia, para que você pegue essas crenças limitantes e realmente exclua dos seus pensamentos. Realmente se liberte disso. E o primeiro exercício é: identifique as suas crenças limitantes e que estão impedindo você de agir. Anote, tenha ela de forma consciente, até mesmo para buscar alternativas. Avalie a causa por trás dela, ou seja, busque lá no seu passado por que ela surgiu. E, gente, sem resolver a origem das crenças, elas se tornam crônicas, elas se tornam recorrentes e dificultam a sua superação. E é aqui que eu quero que você realmente entenda isso. Então, retome o gosto por se desenvolver e avalie quais são as suas metas, sonhos e objetivos que você deseja alcançar. Em seguida, anote as suas crenças limitantes por trás dessas decisões, porque elas são fundamentais. Com isso em mente, substitua essa crença limitante por uma crença motivacional ou uma crença positiva. É importante não deixar a procrastinação ou qualquer outro sentimento negativo imperar ou desculpas. Para cada não que surgir no caminho, opte por identificar uma solução. Não fica remoendo o problema. Condicione a usar essa nova crença na sua rotina. Por exemplo, se o esgotamento mental é uma constante que impede você de perseguir os seus sonhos, cuide da sua saúde. Em primeiro lugar, priorize os seus objetivos, né, que você propõe ali, e você vai se sentir melhor. Faça yoga, faça meditação. Lembre-se que a consciência é a principal tarefa desse exercício, pois é a partir dela que você vai reconhecer as suas crenças limitantes e avaliar as causas e aquilo que originou essa crença limitante. Depois, o hábito em praticar isso constantemente, gente, que é o exercício, vai se integrar naturalmente. E aí, os seus pensamentos e
essas ideias tóxicas que impedem você de almejar os desejados sonhos, vai sendo ressignificado. Essa é uma tarefa muito boa para mudança, assim como eu aconselho você buscar uma ajuda profissional, pois ela vai ajudar você a acelerar o seu tempo e te dará todo o suporte necessário, sabe para quê? Para você reverter essas crenças e assim agir em prol do seu desenvolvimento, da sua carreira. E mais do que isso, não deixar você desanimar, não deixar você desistir. E aí, cabecinha linda, você deve estar pensando: mas Miriam, o que fazer para mudar isso na minha carreira? E eu sei, o primeiro lugar, é importante dizer que não é a sua culpa esses pensamentos. Nada na sua mente funciona ao acaso. É aí o primeiro passo é entender que você pode modificar essa questão. Entenda que se sua mente pensa dessa forma, houve um bom motivo para que fez você gerar essa crença, que foi uma crença até como proteção. A sua percepção do mundo, as suas crenças foram importantes para você chegar até onde você está, inclusive me escutando. As minhas crenças que eu fui me libertando me trouxe aqui. Ninguém se sabota conscientemente, gente, como as crenças são geradas no inconsciente. Às vezes é mesmo difícil entender porque se sente assim. Como eu disse, você não tem culpa disso, mas se é algo que te faz sofrer, te incomoda a sua evolução e principalmente se você quiser mudar esses padrões negativos na sua vida, aí sim. Aí é sua responsabilidade essa mudança, esse comprometimento consigo mesmo. E que você vai fazer, você ultrapassa essas barreiras. Mudar uma crença limitante não é difícil. Difícil é você acreditar que é possível mudar. Pois se você acreditar, você muda. Agora, se você não acreditar em você mesmo, é uma crença que vai te limitar. É claro que existem crenças muito mais profundas, onde você vai precisar de ajuda de um profissional que possa te conduzir e ajudar a isso. Eu mesma fiz terapia para isso. Afinal, é impossível pensar, gente, numa carreira de sucesso enquanto esses pensamentos ocupam a sua mente noite e dia. Eles não ajudam em nada a criar a realidade que você deseja alcançar. Você tem que se permitir a isso. Seus olhos agora passam a estar abertos e atentos nas suas crenças. E é aqui que vai um conselho: não desanime. Pense na sua crença mais limitante como um convite para você abrir novas possibilidades, de avançar na sua carreira. É possível melhorar a qualidade dessas crenças e abrir novos filtros, gente, mentais, para te ajudar a instalar o quê? Novas verdades. Na sua mente, como eu já te expliquei, não é fácil mudar, mas é simples. Se fosse, gente, todos mudavam. Mas é possível, e isso que você precisa saber. E lembrar sempre o que é que muda é as ações em prol da mudança. É a ação de eu me permitir me ver e agir em prol disso. Por isso você precisa entender como superar essas crenças limitantes e evoluir na sua carreira. Então vamos entender o passo a passo aqui? Eu vou te dar as mãos aqui. E aí o primeiro passo é a autoobservação. Você precisa se permitir auto-observar. Então busque entender seus padrões de pensamento e o que faz você desencadear isso, né? Ou seja, como eles se mostram para você de forma positiva ou negativa. De que maneira você reage a esses pensamentos? Você barra ou você dá continuidade? Então comece a olhar para o seu interior e entender que você é a pessoa mais importante, pois se você não achar isso, quem irá? Não é mesmo? Seja bem sincero. Aí. Outra coisa é documentar. Por que eu mando vocês documentarem? É justamente a hora de você escrever e avaliar os pontos bons e ruins desse pensamento. Aqueles que vão despertar essas crenças de possibilidade para mudança, enquanto os negativos que vão gerar crenças que estão aí como crenças que você não é capaz. E aí, a partir do momento que você tem isso, você identifica. E aí, identificando, gente, a crença, você reconhece, você percebe que ela é uma pereba. E percebendo esses pensamentos que te impedem de agir e progredir,
possivelmente eles estão despertando essas crenças limitantes que você precisa reavaliar. E como fazer isso? Ressignificando. Então, após essa análise, é a hora de você questionar, e aí de forma racional, o porquê dos limites. Então, para cada limite, busque uma nova possibilidade. Por exemplo, aqui, a apresentação em público não precisa ser uma experiência negativa. Muito pelo contrário, na próxima vez, crie uma nova dinâmica durante a apresentação, se mostre aberto a modificar. Eu vou dar o primeiro passo e depois vejo o que vai acontecer e assim por diante. Essas pequenas ações vão ajudar você com uma nova programação mental e assim vai permitir que você realmente permaneça aberta para as novas possibilidades, para novos pensamentos, para novas habilidades e aí a capacidade de evoluir na sua carreira segue na mesma proporção. Ou seja, os obstáculos mentais são deixados de lado. Para quê, Miriam? Para que novos caminhos profissionais se abram. E é isso que eu preciso me permitir. Então, o que precisamos entender aqui é que são os pequenos exercícios diários de avanço e consciência são os que irão te ajudar a realizar uma nova programação mental. Porque conforme começamos a ver novas possibilidades e nós nos comprometemos com as nossas habilidades, nós vamos ajustando o foco no nosso melhor, no que realmente importa para a nossa vida e carreira. E assim as crenças limitantes passam a ser a base de uma nova experiência, porque eu me permiti agir em prol disso. Então não importa onde você está, o mais importante é saber que existem obstáculos que atrapalham o seu desenvolvimento e você pode e deve superar cada um deles através de um compromisso consigo mesma, de avanços, de ajustes e que você precisa se permitir a fazer. E aqui eu quero saber se você entende claramente que se precisa de ajuda, pode contar comigo. Eu estou pronta para te ajudar a entender como fazer o exercício na prática para você ter a oportunidade de transformar a sua vida para muito melhor, principalmente a sua carreira, vencendo dessa forma as crenças que estão te limitando e impedindo você de alcançar o seu potencial pleno na sua vida e na sua carreira. Pois é isso que eu trabalho na mentoria Acorda e Vai Agir na Sua Carreira. Justamente um passo a passo onde eu acompanho o profissional por 6 meses. E se você quiser saber mais, eu vou deixar aqui na descrição o link para você se cadastrar para a próxima turma. Ou você pode entrar em contato diretamente aí comigo através do e-mail. Eu estou aqui para te ajudar. E aqui eu quero, para fechar, contar uma crença limitante. Hoje eu consigo palestrar para mais de 1000 pessoas, mas isso não foi uma realidade para mim. Eu tinha muito medo de falar em público. E por quê? Porque eu tive uma crença limitante na minha infância. Quando eu tinha ali por volta de 6 a 7 anos, eu fazia balé. E aí, roupa de balé de menina, né, gente? É o colã, a saia, a meia, né? Então tem a calcinha, a meia e o colã, e aí mais toda a fantasia para apresentação. Então, para ir no banheiro é extremamente complicado, né? Porque literalmente tem que tirar tudo. E eu estava pronta para apresentar e com vontade de fazer xixi. E aí a professora falou, não, você tem que segurar, você tem que segurar, você tem que segurar, a apresentação é agora. E eu, enquanto criança, fui segurando até o meu limite. E eu fui lá, apresentei e tal. E quando eu voltei dessa apresentação para dentro, né? Eu não consegui segurar. E aí, logo já estava aquela coisa, né? Além dos colegas verem, das amiguinhas verem, já estava na hora de voltar de novo para despedir, né? Então não tive tempo de secar ali e tal. E a professora, não, ninguém vai ver e tal, vamos lá. E eu fui, mas para mim aquilo não foi ninguém vai ver, porque eu via, eu sentia. E isso criou
em mim um bloqueio, e inclusive eu quis parar de fazer balé, né? Isso me bloqueou por muito tempo. E aí quando eu cheguei à escola, né, para fazer as apresentações, eu era aquela pessoa que fazia todo o trabalho e pedia alguém para ir apresentar, né? Fazia duplo o seguinte: ó, eu faço o trabalho, você apresenta, né? Explicava aquela pessoa. Até quando eu cheguei na graduação. E aí quando eu cheguei na graduação, teve um belo dia, né, que a minha dupla adoeceu e ela ia apresentar. E eu tive que apresentar. Gente, naquele momento eu respirei fundo, e só tinha aquela possibilidade, porque era o último dia de aula, se eu não apresentasse a gente ia perder a nota e ia correr o risco até de perder a disciplina. E eu fui apresentar. E eu dei o meu melhor, porque eu tinha feito o trabalho, eu apresentei, fiz o meu melhor, porque eu conhecia muito o conteúdo, porque eu tinha feito o trabalho. E aí eu tive uma apresentação que a sala inteira bateu, e eu morrendo, eu transpirava, gente, mão, pé, axila. E na hora que eu acabei a apresentação, a sala inteira levantou e me aplaudiu, inclusive a professora. E isso foi um marco para mim. Ali eu vi que é possível a gente quebrar a crença limitante. E foi tão, mas tão especial para mim, que me permiti, mesmo sem ter essa consciência do autoconhecimento que eu tenho hoje, ir lá e fazer, mesmo saindo da zona do conforto, que me fez abrir para mim estar enquanto professora, estar na frente com vocês e levar ao mundo toda a palavra, todo o conhecimento que eu tenho para fazer com que as mulheres sejam mais confiantes e se permitam agir na sua carreira. E hoje eu tenho essa bandeira, hoje eu consigo falar em público, porque eu me permiti ser a Miriam, mesmo perante as dificuldades. Então vão ter crenças limitantes, mulheres, que eu quero falar com você, que tá aí bem escondidinha, que é uma perebinha que você fala assim, já tá até sarada, mas não tá. E que você vai querer esconder. E aqui eu vou te convidar. Não esconda. Busca ajuda profissional. Ponha pra fora, para você se libertar. Se permita ser você. Não deixe as crenças limitantes bloquearem a sua carreira, bloquearem a sua vida, porque carreira é vida. Eu me permiti, inclusive estou aqui, né, quebrando várias crenças limitantes, gravando vídeos e falando algo que por muito tempo eu não queria nem lembrar e que por muitas vezes eu chego a me emocionar. Mas eu quero, com a minha história, te inspirar a você agir por você também. Então se permita. É esse o convite que eu quero te fazer. Não deixe as crenças limitantes, elas são mentiras, bloquear tudo aquilo que você pode ser. Não é palavra por palavra, eu não estou falando isso por palavra por palavra. Eu estou falando de uma forma bem sincera para você, de alguém que se permitiu a quebrar várias crenças limitantes, várias perebas e ter a vida profissional que eu sempre sonhei. E eu não paro, porque a melhoria é contínua. Uma das metodologias que eu ensino, né, na mentoria é o PDCA, que é da melhoria contínua, onde diariamente eu me permito ser a Miriam melhor que a Miriam de antes. Eu permito olhar no primeiro fazer e depois melhorar. E é isso que me traz até aqui. E é isso que eu quero te convidar a fazer também na sua vida. Ok? Vamos com tudo, seja a sua diferença, vamos na corrente do bem. Repasse, compartilhe, curta o canal, indique o canal para mais pessoas, para a gente juntas crescerem. Crescerem e levarem essas informações para mais mulheres saírem das suas casinhas e se permitirem a serem tudo aquilo que nasceram para ser. Vamos com tudo, seja e faça a sua diferença. Eu estou aqui com você e até um próximo vídeo.